Fala galera, bem-vindos ao Epic Geek e hoje nós vamos falar de algo que está próximo de acontecer aqui no Brasil. Nós teremos daqui a poucos dias, menos de 15 dias, o evento oficial de lançamento da nova linha Zenfone aqui no Brasil. E a ASUS nos deu o prazer de permitir que façamos o teste do aparelho antes do lançamento. Então, hoje nós teremos o unboxing e no dia do lançamento nós vamos liberar o review. Então, se você quer saber um pouco mais sobre este aparelho, chega mais e deixa suas dúvidas que a gente vai tentar responder na medida do possível, ok? Vamos para a vinheta e depois a gente já vai para a mesa para ver o que vem dentro dessa caixa. Vem comigo! Bom, pessoal, para quem nunca ouviu falar do Zenfone 3, esse aparelho é um aparelho intermediário, né? Ele vem com um processador Snapdragon 625, que é um processador de 14 nanômetros, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Obviamente, pelas especificações, a gente já vê que é um intermediário não tão intermediário assim. A gente vai fazer aqui um unboxing rápido e eu já vou dar seguimento aqui passando o estilete para agilizar. Esse aparelho, ele podemos assim dizer que apesar dessa configuração que teoricamente seria menos robusta em comparação ao flagship da marca, que é o Zenfone 3 Deluxe, ele ainda assim consegue ser um aparelho que vai atender muita gente, inclusive o público mais exigente. A gente vê que a caixa ela tem um perfil bem minimalista, não tem muita coisa, né? A gente tem uma caixa com algumas informações, né? A informação de que é o ZE552KL. Esse aparelho aqui é a versão preta e bom, não tem muita coisa mais o que falar aqui, né? A caixa bem clean, bem light com relação a isso. Vamos abrindo aqui a caixa para ver o que a gente vai encontrar dentro. Caixa um pouquinho difícil e de cara a gente já vê o Zen 3 em todo o seu esplendor, né? A gente vai tirar ele daqui sem ser trollado pela caixa, todo protegidinho, embrulhadinho. A gente tem uma proteção aqui, né? Que na verdade é a pastinha, né, que vem com os documentos, com a chavezinha para abertura da porta de microSIM e de microSD, guia de usuário, garantia e tudo que a gente já está acostumado a ver como papelada da ASUS e das outras marcas. Aqui eu não vou mostrar, mas é uma etiquetinha de e-mail e outras informações do aparelho. E dentro da caixa a gente ainda encontra um carregador, né? Dessa vez, ao contrário da geração anterior, eles mandaram os acessórios na cor branca, né? Quem teve a oportunidade de experimentar a geração anterior ou de comprar a geração anterior vai lembrar que era preto, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho o carregador da geração anterior ainda. E ele é um pouquinho menor, se a gente for comparar aqui com o que a gente via anteriormente. Deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar as especificações. Ele tem especificações bem parecidas, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas enquanto o preto ele tinha 5.2 e 9.2, o branco, né, que é da nova geração, ele tem 5 volts, 2 ampere. Né? Então a gente tem um tipo de carregamento um pouquinho diferente do que a gente via no Boost anterior, né? Provavelmente é o carregamento comum. A gente tem também um fone de ouvido, que é exatamente o Zen-Ear da geração anterior, só que na cor branca. A gente já conhece bem esse fone, quem já usou a linha da ASUS sabe que esse fone é de excelente qualidade, não deixando a desejar em comparação a linhas mais caras, né? E o cabo
USB, que é com Type-C, né? Como vocês podem ver, que é a nova geração de USB que a gente tem no mercado, cabeçada aí pela Apple numa versão diferenciada que é o Lightning, né? Que o formato é um pouco diferente, mas é a mesma vibe de formato, né? De que você pode plugar em qualquer um dos sentidos que ele vai funcionar do mesmo jeito. Sobre o aparelho, a gente tem um aparelho, né, bem leve e fino, opa, e bem escorregadio, pelo menos no plástico. A gente tem aqui, deixa eu tirar essa etiquetinha, porque essa etiquetinha tem o e-mail, eu não quero mostrar para vocês o e-mail do aparelho. A gente vê que, nossa, é lindo esse aparelho. Ele não é, na verdade, não é bem preto, né? É um azul escuro. A gente só consegue enxergar esse azul escuro quando coloca ele contra a luz. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí o efeito de brilho do azul, né? E a gente vê também pela lateral que ele é bem azulado, né? Na frente, a gente tem uma tela de 5,5 polegadas, uma câmera frontal de 8 e os botões que são botões capacitivos sem retroiluminação. Na lateral, nós temos o botão de liga-desliga e o botão de volume. Embaixo, o Type-C, a saída para áudio, um microfone e duas antenas, né? A gente tem aí a estilo do que já é visto em outras marcas, a antena aparente. Lembrando que o que não tem antena aparente é o Zenfone 3 Deluxe, que é de metal. E nesse lado de cá a gente tem a porta, que é uma porta híbrida. Quem já assistiu o meu review há muito tempo atrás do Galaxy A, do A2014, deve lembrar que eu já expliquei que a porta híbrida nada mais é do que uma porta que você tem duas opções de utilização. Como assim? Ou você utiliza dois chips, tá vendo? Aqui, ó. Ou você utiliza dois chips, ou você utiliza um chip e um micro SD. Não dá para utilizar dois chips e o micro SD. Isso já é um padrão no mercado e a ASUS chega para incorporar também mesmo padrão. Deixar aqui fora que senão eu vou fazer besteira. E em cima a gente tem também as duas antenas, o plug para fone de ouvido e um microfone para cancelamento de ruído. Atrás nós temos, além da logo e das identificações de homologação da Anatel, a gente tem o leitor biométrico, o foco a laser, a câmera e o flash Dual Tone LED. Essa câmera, se não me falha a memória, é de 13 megapixels. A confirmar, não lembro exatamente, ou é 13 ou é 16, da Sony, né, que é considerada aí uma das melhores câmeras do mercado. E a ASUS ela optou por colocar esse padrão de câmera agora na nova geração. Algo que chama bastante atenção é a elegância do aparelho. Como a ASUS evoluiu nesse sentido em comparação ao que a gente viu no Zenfone 2. É um aparelho com encaixe perfeito, você vê que não tem rebarba, não tem nada de errado. É feito em vidro Gorilla Glass 3 na frente e na traseira e metal na lateral. Isso deu uma pegada e uma elegância ímpar ao aparelho. Coisa que a gente via anteriormente na Samsung e na Apple, a ASUS ela conseguiu incorporar e ter uma curva de aprendizado para montar aparelhos imensa. A gente pode considerar que foi uma das marcas que mais evoluiu o design em tão pouco tempo, né? Se a gente pegar e colocar as, digamos, três gerações, três não, quatro, vai lá, porque a gente pode considerar o Zoom também como uma geração aí no meio do caminho. Se a gente pegar a Zenfone 5, depois o Zenfone 2, depois o Zenfone Zoom e o Zenfone 3, a diferença, a evolução que a gente teve é impressionante.
E a gente pode dizer que o Zenfone Zoom foi o começo de tudo isso, né? Esse design bem apanhado. A tela ela tem acabamento 2.5D, ou seja, a curvatura que a gente tem aqui em volta, ela é intencional para dar mais resistência ao aparelho, né? A gente tem na frente e atrás. Os pontos sensíveis para impacto acabam ficando embaixo do vidro e não em cima, o que daria mais resistência. Obviamente, o aparelho é de vidro, então, pelo amor de Deus, coloque uma capa e proteja o pobre coitado. Bom, basicamente é isso. Eu vou dar uma ligada aqui só para ver, né, um pouquinho do boot dele. A gente vai começar a testar ele a partir de amanhã e a gente espera que dia 25, né, no dia do evento, ou então no dia seguinte, a gente já consiga liberar para vocês o review desse aparelho. Olha como o boot dele foi excelente, foi muito rápido. E vocês viram que ele estava lacrado dentro da caixa, então não tem nem como dizer que eu já tinha iniciado anteriormente. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse aparelho e queiram ter mais informações, mandem aí nos comentários que a gente tenta, na medida do possível, responder, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você não gostou, deixe sua crítica aí embaixo, porque a gente gosta muito de ouvir vocês. E se você tem alguma dúvida, coloca aí. Não deixa de seguir o nosso canal, porque a gente tenta sempre colocar alguma coisa interessante aqui para vocês, ajudar, fazer tutorial e tal. E a gente depende do feedback de vocês para saber exatamente o que vocês querem ver, o que vocês querem ouvir e entender melhor o que vocês precisam de opinião. Bom, é isso. Eu fico por aqui e em breve a gente tem o review definitivo do Zenfone 3 com direito a teste de câmera e tudo mais, ok? Valeu, um abraço, tchau, tchau.